vamos lá. Ok, ok. Seja bem-vinda, pastora Jeane. Amém. É um prazer estar aqui com tantas mulheres de Deus, mulheres que eu estou aqui, né? Cada uma em um país, mas eu estou aqui sentindo a presença do Espírito Santo, né? Emanando aqui nesse lugar. Amém? E que essa tarde eu possa ser instrumento de Deus. Essa foi a minha oração ontem e hoje, para que eu possa trazer uma palavra que venha de encontro ao coração de cada uma de nós, né? Porque quando a gente prega, a gente fala primeiro para a gente, né? Deus primeiro fala aos nossos corações. E foi um prazer conhecer a pastora, né? Ela veio no congresso aqui na nossa igreja. Foi um prazer recebê-la aqui. E eu estou vendo aí a caravana e as mulheres, a pastora Elizabeth, super animada, né? E que bênção, gente, que prazer fazer parte dessa reunião hoje. Mas a palavra que eu quero, que Deus colocou no meu coração, é mais um testemunho, né, daquilo que eu tenho vivido. E eu quero compartilhar um pouco da minha história com as irmãs, e um pouco do que Deus fez e está fazendo na minha vida. Tenho visto as mãos do Senhor sobre a minha vida e sobre a minha família. Então eu quero compartilhar com vocês, amém? E eu queria que vocês, se está com sua Bíblia aí, eu queria que você abrisse em Isaías 35. E eu quero ler aqui para vocês, Isaías 35. Diz assim, olha, o deserto é o lugar solitário. Se alegrarão disto, no ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá. E também jubilará de alegria e cantará a glória do Líbano que o Líbano te deu, com excelência do Carmelo e do Saron. E Saron, eles verão a glória do Senhor e o resplendor do nosso Deus. Fortalecerei as mãos fracas e firmarei os joelhos trêmulos. Dizei aos tubosos de coração: sede forte, não temeis. Eis que o vosso Deus virá com vingança, por recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Então os olhos do cego serão abertos e os ouvidos dos surdos abrirão. Então os coxos saltarão, os servos, e a língua dos mudos cantará, porque as águas arrebentarão no deserto e nos ribeiros ermos. E a terra seca tornará em lagos, e a terra deserta em mananciais e águas. E nas habitações em que jaziam os chacais, haverá ervas com canas e juncos. E ali haverá uma estrada, um caminho, e se chamará o caminho santo. O mundo não passará por ele, mas será para aqueles os caminhos, até que mesmo os loucos não errarão. E ali não haverá leão, nem animal feroz subsistirá a ele, nem achará nele, porém, os remidos andarão por ele. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo, e a alegria eterna haverá sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Amém? Essa palavra possa falar hoje no nosso coração. Hoje eu vi aqui mulheres falando, né, de deserto, de passar por prova, e eu queria trazer essa palavra, florescer no deserto. Florescer no deserto não é fácil, né, irmãos? E quem nunca passou pelo deserto, eu sinto te informar, querida, que você vai passar um dia.
E o deserto, ele é lugar de aflição. O deserto é lugar de prova. O deserto é lugar de você, às vezes, passar por um momento de, de luta, de prova, de doença. Doença, sim, irmãs, porque nós somos seres humanos e enquanto nós vivemos aqui na Terra, vamos sofrer, padecer algumas dores, assim como nosso Jesus passou pela Terra e teve que padecer. Só que a gente não imagina o dia mau, né? Nós imaginamos que vamos passar por aflições, mas às vezes não entendemos até onde o Senhor pode nos levar. E há 5 anos a minha mãe, ela está num processo oncológico. A minha mãe tem câncer no útero e vem tratando, é um câncer inoperável pela medicina. A minha mãe não duraria mais do que um ano. E ela já vai aí, tem 5 anos que ela está lutando contra esse câncer. Como uma guerreira, uma leoa, a minha mãe me ensinou a ser uma mulher forte. E como mulher forte que somos, né? Porque aqui eu percebo que só tem guerreiras, né? Só mulheres fortes, só mulheres que lideram, mulheres que vão à frente da sua geração, que estão levando a palavra, que enfrentam, né? Eu vi uma irmã falando aí que teve que orar em francês, que Deus trouxe para ela, lembrou a língua, né, que ela tinha aprendido, né? Então, assim, com medo que a filha, né? Uma filha, que responsabilidade, né? Então, eu vejo aí mulheres que estão fazendo caravana para a Espanha, mulheres que estão aí pregando. Então, nós somos essas mulheres que fazem, que não temem, né, as obras de Satanás e que sabem o Deus que servem e que colocam Deus na frente, clamam a Deus, ao Senhor, para abrir o caminho, abrir o mar e seguem em frente. E eu, não muito diferente, aprendi a ser essa mulher, desde cedo com a minha mãe. Um exemplo para mim, uma mulher guerreira, me ensinou a ser uma mulher forte, né? E ano passado, ano atrasado, eu perdi meu pai. Perdi meu pai, para mim foi um baque muito grande, né? Nós não estamos acostumados com a morte, porque nós não fomos criados para morrer. Nós fomos criados para viver, né? Então nós não entendemos muito a morte, embora nós sabemos que ele é um ciclo da vida. Depois de perder meu pai, há 2 anos atrás, Deus começou a falar no meu coração: filha, se prepara. Você quer viver pela fé ou pela razão? E eu não entendia a pergunta do Senhor. Eu não entendia por que o Senhor me perguntava fé ou razão. Você quer viver pela fé ou pela razão? E nesse processo de perder o meu pai, da minha mãe na batalha contra o câncer, eu que não entendia os desígnios do Senhor, pensei assim, é por isso que o Senhor está me perguntando se eu quero viver pela fé ou pela razão. E eu sempre respondi ao Senhor, sim, Senhor, é claro que eu quero viver pela fé. Mas mal eu entendia por que o Senhor estava me preparando. Em janeiro do ano passado, não, outubro do ano atrasado, desculpa, irmãs, eu sou muito ruim com datas, mas eu vou corrigindo quando eu falo uma data errada. Em outubro do ano passado, eu sou psicóloga e eu estava ministrando uma palestra. Desculpa, deixa eu voltar um pouquinho para vocês entenderem, porque meu marido fala muito isso. Às vezes eu falo como se todo mundo soubesse do que eu estou falando. Mas para vocês entenderem, eu vou ter que contextualizar voltando um pouquinho. Eu fiz um combinado com meu marido. Eu cuidaria dos filhos, da casa, e ele seria o provedor. Como ele entende que o homem é o sacerdote. Lá no passado a gente fez, assim, a gente se converteu, nós fizemos esse combinado. Isso funcionava muito bem. A gente sabia cada um os seus papéis, as suas funções, até vir a crise financeira muito, muito forte e a gente não conseguiu manter esse combinado. E eu me vi
sem profissão, eu tinha a sétima série, e sem profissão, sem como ajudá-lo, né, a trazer o sustento para casa, a ajudar a pagar as contas. E eu, com os filhos grandes, né, adultos já, eu entendo que eu estava meio na crise do ninho vazio, né, que os filhos já cresceram, já voaram, já ensinou a voar. E aí você cai meio que aquela crise de existência e agora, né? Por mais que eu estivesse pregando, ministrando, ganhando almas para o Senhor, eu, pessoalmente, eu não estava realizada. E a pastora Andréia, a pastora me conheceu, a pastora Andréia, uma querida, né? Eu fui chorar no colo dela. E eu esperava o quê, irmãs? Ela falasse assim, não, eu te entendo, eu vou orar por você. E a pastora Andréia, aquela mãezona que ela é, mas às vezes, né, é necessário, ela sempre fala comigo, às vezes, Jeane, você fica com dó da pessoa ir para a cruz, né? E a cruz, ela é necessária. Muitas das vezes, a cruz é necessária para que você passe pelo processo. E aí ela foi brava comigo, né? Foi meia dura comigo e falou, enxuga essas lágrimas. Você é uma mulher forte. Se você não estudou, vai estudar, vai se profissionalizar. E então eu comecei, fiz vestibular, ganhei bolsa, e um empresário que há muito tempo eu e meu marido abençoamos ele, ele pagava a outra parte da faculdade para mim. E assim eu me formei. Então eu me vi nesse momento como psicóloga, realizadíssima, com o meu consultório pronto, né? E pensando assim, bom, o Senhor me perguntou se eu quero viver pela fé e pela razão, ou em virtude da minha mãe e do meu pai. Já passamos, a minha mãe está bem, a doença está estabilizada, meu pai, infelizmente, né, o Senhor recolheu. É um processo da vida, né? Então, já passou. E em outubro do ano atrasado, eu fui ministrar uma palestra para as mulheres numa associação. E eu ministrei a palestra falando para as mulheres sobre identidade, sobre autocuidado, né? Essas mulheres que são tão fortes como eu e você, irmãs, que cuida de todo mundo, que cuida da casa, do marido, da igreja, né? Faz palestras e vai em caravanas, né? E prega no Jocum, que maravilha! Mas que às vezes se esquece de se cuidar, né? Às vezes cuida de todo mundo, esquece de se cuidar. E a palavra diz o seguinte, que o segundo mandamento fala o seguinte, que o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo é amar o próximo como a ti mesmo. E não tem como você falar, dizer que ama o próximo sem se amar. Não tem como você cuidar do próximo se você não cuida de você. E eu falava isso a essas mulheres. E depois de mim, a próxima palestrante da área da saúde, ela estava ensinando, era uma palestra só para mulheres, ela começou a ensinar as mulheres como fazer o autoexame da mama. E ao final da palestra dela, ela fez a seguinte pergunta, e a pergunta que eu quero deixar para vocês hoje, irmãos. Qual de vocês está com o exame preventivo em dia? Mamografia, Papa Nicolau e os outros exames. Essa é a pergunta que eu quero deixar para você hoje. E aí eu fiquei bem envergonhada, porque embora minha mãe, a família da minha mãe, tenha um alto índice genético de câncer, eu não estava com meus exames em dia, mesmo ministrando, mesmo dando palestra. E quantas vezes, irmãs, nós ministramos algo que nós precisamos de viver? Quantas vezes nós pregamos o amor de Cristo? Quantas vezes nós pregamos o cuidado, o amor de um Deus zeloso que cuida de nós, que nos ama a ponto de Jesus dar a própria vida por nós. Mas às vezes nós cuidamos de todo mundo, de tudo e de todos, esquecemos de nós mesmos. E aí eu fiquei meio envergonhada e falei, vou fazer o exame. Mas jamais imaginaria, irmãos, que eu descobriria um câncer. Descobri um câncer que se multiplica muito rápido,
é um câncer muito agressivo e que a médica disse que é minha sorte, né? Que eu acredito que foi o nosso Deus, que eu descobri no começo. E aí eu entendia por que Deus me dizia: você quer viver pela fé ou pela razão? Mas muitas pessoas me perguntam: qual o seu maior desafio? O que foi mais difícil para você? Mas não foi o tratamento oncológico. Embora eu não vou romantizar, é terrível o tratamento oncológico. Seu cabelo cai, você não se reconhece, você olha no espelho, não se reconhece, é, você tem diarreia, náusea, tem dia que você não quer sair da cama, tem dia que você não quer ver ninguém. Eu já dormi 7 dias direto. Meu marido precisou de me ajudar, de tomar banho, comida. Então, assim, o tratamento é muito agressivo. Mas eu quero dizer para vocês, o mais difícil que eu enfrentei não foi as coisas que o tratamento traz. O mais difícil para mim foi me deixar ser. Eu não estava acostumada as pessoas me dar banho. Eu não estava acostumada ao meu filho me ajudar a ir no banheiro. Eu não estava acostumada às pessoas agora cuidar de mim. O primeiro dia do tratamento oncológico, eu falava com meu marido assim, amor, pode ir embora. Eu tô ótima. Quando eu terminar, eu te ligo para você vir me buscar. E ele falava, você é doida. Você não pode ficar sozinha, você precisa de um acompanhante. E eu não, aquilo me incomodava. Por quê? Porque eu não aprendi a ser cuidada. Eu não aprendi a me deixar ser cuidada. Irmãs, não adianta, uma irmã aí citou, de que adianta ganhar o mundo se você não cuidar da sua filha? Primeiro, você precisa cuidar da sua filha, você precisa balancear, não é isso? Não adianta nós ganharmos o mundo, não adianta nós ganharmos almas, não adianta você levar a palavra. E talvez quando você chegar lá na eternidade, Deus vai falar assim: olha, tudo bem, você ganhou a Maria, o João, eu te agradeço, você desempenhou um bom papel, mas querida, você esqueceu de cuidar de você. Querida, você esqueceu de ter um momento para você. Você pregou para todo mundo, mas esqueceu de tirar um tempo para mim, para você. Você esqueceu de tirar um tempo para você descansar. O próprio Jesus, dormiu em meio à tempestade. Ele descansou. Eu vi uma pessoa falando uma coisa muito interessante outro dia, falando assim, não, o diabo não descansa, né? Eu não posso parar porque o diabo não descansa. E a pessoa perguntou para ele assim, por que a sua referência é o diabo? A sua referência não pode ser o diabo, a sua referência é Cristo, a sua referência é Deus. E o próprio Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no sétimo. Sabe? Então nós precisamos de entender que nós somos preciosas, nós somos meninas dos olhos de Deus. Deus nos ama, Jesus nos ama. Eu não sei se todas aqui têm filhos, mas quando os nossos filhos são pequenos, o meu filho, ele brigava para não dormir. Você já viu criança quando está chorando, 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 e você sabe que é sono e a criança não quer dormir? Ela faz pirraça porque ela não quer dormir, mas você sabe que ela precisa dormir, você insiste para que ela durma. E nós precisamos de ter esse cuidado. Eu não estou falando aqui, mas não estou incentivando ninguém a falar, agora eu não vou pregar hoje, que a pastora falou que eu preciso só dormir. Não é isso. Mas que você saiba o seu momento de descansar. A nossa pastora, ela fala uma coisa muito interessante, ela fala assim, sobre a oração. Ela fala, gente, tem pessoas que falam assim, eu não tive tempo para orar. Mas ela fala, se você, em contrapartida, se você orar, você vai ter muito mais tempo para resolver tudo, porque Jesus vai te ajudar a resolver, porque você já orou, já conversou com o Pai, e Ele vai te direcionar e abrir os caminhos. Então, orar não é gastar tempo, orar é cuidar para que o Senhor nos ajude a resolver, solucionar os nossos problemas. Então, descansar não é gastar tempo.
Eu sempre falo com as mulheres que eu atendo, às vezes eu ministro na palestra e eu queria perguntar para vocês aqui. Eu estou vendo que, gente, eu sou muito ruim em tecnologia, mas eu estou vendo que quando alguém comenta, fica aqui o comentário aqui embaixo. Eu queria que você comentasse aqui, ó, eu vou fazer algumas perguntas, eu queria que você comentasse assim, ó, só para eu saber, tá? Não precisa ficar com vergonha, porque as suas irmãs também já passaram por isso, tá? Então você pode ser bem sincera. Olha, eu queria perguntar para vocês, eu vou fazer uma pergunta, e quem já passou por isso, fala eu. Quando eu faço palestra, eu falo levanta a mão, mas aqui, como eu estou falando, eu não estou vendo você, só aqui embaixo, mas eu não quero ficar olhando aqui para baixo, então você coloca assim, eu, para mim saber, tá? Olha só, quem aqui já desmarcou uma consulta médica ou um compromisso muito importante para você, para resolver um problema para outra pessoa que não era tão importante quanto o seu problema. Coloca assim, eu. Pode colocar, irmãs, que eu sei que muita gente já passou por isso. Né? Às vezes foi aconselhar aí, uma ovelha, né? Foi resolver um problema de família e não resolveu o seu problema. Ah, tem gente falando aí, eu, ó. Olha só, quem aqui já comprou um remédio para o marido, ou para o filho, ou para um familiar, ou até para uma ovelhinha, né? Um remédio que é caro, mas você falou, não, essa minha filha tem que tomar esse remédio. Mas você depois, ou em outro momento, você precisou de comprar um remédio que às vezes nem é o caro o preço do seu marido, da ovelha, do seu filho. Mas você pensou assim, ai, o remédio está muito caro, eu acho que eu nem estou passando tão mal assim, eu não vou comprar esse remédio, não, esse remédio é muito caro. Coloca eu aí, irmã. Coloca eu aí. Isso, eu também já fiz, irmãos, deixa eu confessar, eu também já fiz isso. Tá vendo? Olha aí, olha aí. Olha o tanto de mulheres aí, ó. Eu. Isso aí. Olha só. Quem aqui já se sentiu culpada por estar descansando? Fazendo nada. Tipo assim, ó, você trabalhou, fez um monte de coisa, deu faxina na casa, aí você parou para descansar um pouquinho, você pensa assim, nossa, eu tô aqui parada, eu podia estar dobrando aquela roupa. Não, eu tô aqui parada, eu podia estar fazendo umas contas, colocando a planilha em dia. Não, eu tô aqui parada, eu podia ligar, marcar aquela reunião. Isso, irmãs, pode colocar. Eu também já fiz, irmã. Eu também. Pois é, eu também já sou, fui essa pessoa, tô me moldando, tá? Tô me moldando. Olha só, quem aqui, quem aqui se sente, nós falamos aí que se sente culpada, né, por fazer. Mas quem aqui já deixou de fazer algo para você para poder fazer para. Não, deixa eu fazer outra pergunta. Peraí, essa é melhor. Olha só, quem aqui já esteve doente? Vamos supor, você está gripado. Sabe aquela virosezinha que dá todo mundo da casa? Lá em casa nós pegamos dengue todo mundo junto, né? Mas quem aqui, vamos supor, tá todo mundo passando mal. Aí você fala, eu não posso descansar. Eu não posso porque eu tenho que cuidar do marido, do filho. Vendo, irmãs? Ai, todo mundo falando eu aí, ó. Tá vendo como é que nós somos? Nós fomos moldadas para cuidar, para guerrear. Então eu não estava acostumada a ser cuidada, sabe? Isso me incomodava. E eu passei por esse deserto, tive que aprender a ser cuidada. E eu queria trazer para vocês, né? O nosso tempo já está avançando aqui, né? Mas eu queria trazer aqui para vocês, quebrar alguns tabus. Na época dos nossos pais, dos nossos avós, né? Nem se falava a palavra câncer. Meu pai morreu, ele não falava câncer, ele falava aquela doença, né? E, mas o silêncio, ele levou muitas pessoas. Hoje nós precisamos sim de falar de saúde mental. Quantas pessoas acham que estar no tratamento terapêutico é falta de Deus? Ai, Nós precisamos, muito nós precisamos quebrar isso. Alguém abriu o microfone, quer falar alguma coisa? Pode falar. Não? Só esbarrou aí? Pois é, mas nós precisamos quebrar esses tabus.
né? Estar em tratamento psicológico não é falta de Deus. Como que eu vou falar para uma mulher que acabou de perder um filho que se ela sofrer, ela, ela está com falta de Deus? Sabe? É um período, é um momento. Eu falo sempre com esses mesmos cristãos. Olha, se o seu dente doer, você vai no dentista? Se você tiver que arrancar um dente, você vai no dentista? Se o médico falar que você cortou o dedo, você dá ponto no seu dedo? E não é falta de Deus? Que tratar da mente e do coração é falta de Deus? Né? Nós precisamos sim. Eu falo sempre, eu fiz o tratamento oncológico, fiz todo o tratamento, tomei todo o medicamento. Creio, creio que os médicos trazem o tratamento, mas a cura vem do Senhor. Nós precisamos de entender que os médicos trazem o tratamento, os psicólogos trazem o tratamento, né, os terapeutas trazem o tratamento da mente, mas a cura vem do Senhor. Deus deixou os médicos. O próprio Jesus tinha um médico entre os seus discípulos. Então, nós precisamos de quebrar esses tabus. Mulheres, nós precisamos de nos cuidar para que nós possamos ganhar mais almas, para que nós possamos saquear o inferno, para que nós possamos ser guerreiras firmes na presença do Senhor, no exército do Deus vivo. E nós só vamos conseguir isso se nós nos cuidarmos. Nós precisamos fazer a nossa parte. Deus está lá, olha, cuida, se cuida, querida. Sabe? Então, nós precisamos de nos cuidar, fazer os exames preventivos, sabe? E nos cuidarmos, né? E às vezes nós ficamos dando desculpa. As desculpas mais comuns são: "Eu não tenho tempo, eu não gosto de fazer exames, tenho medo do resultado, né? O que me salvou foi o resultado do exame precoce, saber antes, né? Saber enquanto eu não sentia nada. Eu sabe o que eu sentia, irmãs? Muito cansaço. Só isso. O que eu fazia? Justificava. Eu estou cansada porque eu trabalho muito. Eu estou cansada porque eu estou trabalhando e cuidando da casa. Eu estou cansada porque eu estou com anemia. E não era câncer. Então, nós precisamos de parar de justificar. Eu não gosto. Quando morre um membro da nossa igreja, que nós vamos lá para o velório, ninguém gosta de ir em velório. Você vai porque é preciso. A gente não faz só o que a gente gosta, a gente faz o que é preciso, o que é necessário. Tem que fazer os exames preventivos. E eu estava nesse lugar de não ter tempo para mim mesma, né? A verdade, o tempo é a gente que faz. O que é a prioridade para você? Olha só, irmãs, vou confessar uma coisa para vocês, tá? Eu odeio academia, odeio. Eu sempre justificava com que eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não gosto de academia, a vida inteira. Só que agora, com a doença estabilizada, curada, graças a Deus eu estou curada, né? Então, agora eu tenho que fazer atividade física para o resto da vida. O resto da vida você precisa fazer atividade física quando você passa por um tratamento oncológico. Né? Mesmo porque é para você recuperar ali as suas forças, né? A musculatura, que você fica muito tempo parada. Agora eu tenho tempo. Entende? Por quê? Porque agora a prioridade, a sobrevivência, eu preciso fazer, eu não tenho mais escolhas. Você percebe, irmãos, que tempo é escolha, é o que é prioridade para nós? Se eu falo, eu não tenho tempo para orar, você não vai orar. Se eu falo, nossa, hoje foi muito corrido, eu não tive tempo para orar, mentira, é porque nós não priorizamos. Mentira. Ah, eu não tenho tempo para ir para academia. Mentira, você não prioriza a sua saúde. Sabe? Nós mentimos para nós mesmos. Então você precisa cuidar de você. E eu queria falar alguma coisa sobre o deserto. Esqueci do deserto. Passei pelo deserto.
Primeira coisa que vem na sua cabeça, infelizmente, irmãs, quando você descobre um câncer, será que eu... E eu queria falar para vocês algumas coisas que me ajudou a florescer no deserto. Depois eu quero falar um pouquinho, né? Depois, se não der tempo, eu mando lá, peço para a irmã mandar lá para vocês, a pastora mandar lá para vocês. Desse deserto surgiu um curso chamado Florescer, né? Que foi um momento que eu fiquei no deserto e que eu comecei a entender esse processo de florescer no deserto. E eu queria deixar para vocês algumas dicas para quem está passando pelo deserto e ou vai passar pelo deserto. Não estou profetizando a sua vida, mas o deserto é uma consequência da nossa vida, da nossa caminhada. Eu queria falar para vocês o seguinte: 75%, isso é cientificamente, tá, irmãs? 75% dos homens abandonam suas mulheres quando estão casados. Então, não sei se tem uma solteira aqui. Construa um bom relacionamento. Busque um sacerdote, um homem que entende o que é dois sendo um, né? Eu, graças a Deus, meu marido foi um guerreiro, mas 75% abandonou suas esposas. Então, nós precisamos de nos cuidar e construir um relacionamento sólido, né? Para que a gente... É garantia? Não é garantia. Mas é mais provável quando você encontra um homem que tem essa visão de reino, que tem essa visão de dois sendo um, né? É um número assustador. Eu fiquei muito assustada com esse número, né? Então, já falei sobre a atividade física, né, que vai ajudar a mente a se fortalecer. E eu queria falar sobre a noiva adornada. A noiva não é só adornada. A noiva também é uma noiva ativa. O que me ajudou muito a passar por esse processo foi essa noiva. Eu sempre preguei. A igreja é a família da fé. Alguém mais já pregou isso aí? A igreja é a família da fé. Nós temos a família qual nós nascemos, ao qual Deus escolheu para nós. E nós temos a família que nós escolhemos, né? Não foi Deus que falou, você vai para a igreja A ou B. Você escolheu. Deus pode até ter direcionado, mas você decidiu, né? E essa igreja, ó, me abraçou. Essa igreja cuidou de mim. Então, em cada semente que eu plantei, em cada ministério que eu passei, cada departamento que eu passei, e cada semente que eu plantei nessa igreja, ela frutificou nesse período. Então, eu sempre cuidei, eu tenho uma célula que chama Femininas, né? Fé Meninas. E só de mulheres, meu marido, a célula junta os homens e as mulheres, a gente faz o bolo junto, depois meu marido fica com os homens e eu fico com as mulheres, né? E é uma rede, né? Tem uma rede que chama Identidade, que são várias células. Não sei se vocês trabalham com células. Então, são várias células. E eu sempre cuidei. E nesse momento, um ano, eles cuidaram de mim. Cuidaram, ofertaram a minha vida, financeiramente, emocionalmente, mandaram mensagem. E eu vi, irmãs, eu entendi o seguinte: o Senhor me disse, cada semente, querida, que você está plantando no reino de Deus, a Bíblia diz assim, ó, não se engane o homem, que aquilo que ele plantar, certamente ceifará. Então, querida, talvez a semente está lá, você não está vendo fruto, mas eu quero te dizer que toda semente que você plantou no reino de Deus, ela vai frutificar. Toda semente que você plantar, ela vai frutificar. Eu colhi os frutos. Eu não sabia que eu tinha tantos amigos. Ai, que maravilha! Tantos amigos cuidando de mim, tantos amigos ali, sabe, me ajudando. Então, assim, eu colhi nesse tempo aquilo que eu plantei. E o Deus também, ele não fica devendo nada a ninguém. Tudo aquilo que você está plantando, querida, Deus vai te retribuir. Você vai colher em nome de Jesus. Amém? E eu queria falar para vocês também, irmãs, do ambiente, sabe? O ambiente, ele muda muito o nosso estado de espírito.
né? Aquilo que nós sentimos. O cheiro, ele, ele mexe com a gente, a música, ele mexe com a gente, né? E nesse período eu ouvi muito louvor, sabe? Eu orei, eu ouvi boas pregações, né? Então, assim, isso me ajudou muito a cuidar de mim mesma, sabe? Da minha mente. Florescer no deserto não é fácil, irmãos. Florescer no deserto, ele mas é possível, né? Nós vimos aí no texto que é possível florescer no deserto, né? Se você está passando por alguma dificuldade, se você está passando por alguma prova, creia que Deus só precisa do seu nada. Você entregar o seu nada, Senhor, não tem nada, não consigo fazer, eu não sei para onde que eu vou, para o Senhor fazer uma grande mudança, transformação na sua vida, sabe? Então, irmãos, eu passei por esse processo de deserto, de luta, e operei em dezembro. Conversei com a médica, eu falei com a médica, doutora, eu queria muito operar ainda esse ano e tal, passar o final de ano operada. Ela falou, olha, é quase impossível. E em dezembro ela falou, já vem depois de amanhã que nós vamos te operar. A sua operação é a última. E eu operei em dezembro. Quem faz tratamento oncológico, né, opera, faz esvaziamento de axila, que é retirado dos linfonodos, né, para que não se espalhe no corpo. Geralmente tem que fazer fisioterapia para voltar ao movimento do braço. Graças a Deus eu posso levantar as minhas mãos, as duas irmãs, e adorar o Senhor. Sem falha nenhuma. Os médicos não entendem como é que eu levanto os braços, como é que eu não precisei de fisioterapia, sabe? Porque Deus, o nosso Deus, é um Deus que cura. Nosso Deus é um Deus que ainda opera com cura, milagres, sinais. E o que eu quero dizer para você, irmã, se você está passando por um deserto, assim como eu passei, deixa eu falar uma coisa para vocês. Algumas pessoas pregam milagres. Algumas pessoas pregam um Deus vivo. Algumas pessoas carregam a mensagem. E algumas pessoas precisam viver a mensagem. Às vezes nós precisamos de viver essa mensagem. Nós queremos contar testemunho de curas e milagres. Eu hoje posso contar um testemunho de cura e milagre, mas ninguém quer passar pelo deserto. Nós esquecemos que para contar um testemunho de cura e milagre, nós precisamos gerar esse milagre. Nós precisamos crer que o Senhor cura, que o Senhor transforma, que o Senhor liberta. Às vezes nós pregamos isso no altar, pregamos isso para as pessoas. Nós queremos carregar a mensagem. Muitas vezes o Senhor está nos chamando para viver a mensagem, para ser essa mensagem. E hoje, graças a Deus, eu posso ser a mensagem. Eu posso falar que o Senhor me curou. Eu posso ser a mensagem. Eu quero te dizer que eu não sei, sim, eu não conheço, né? São várias irmãs de vários países, né? Que bênção, glória a Deus. Mas eu não sei da sua vida, eu não conheço a sua vida. E por isso eu posso falar sem ter medo de ofender, de ferir ninguém, porque eu não conheço a sua vida. Eu quero falar para você, irmã, se você está passando pelo deserto, quantas vezes nós passamos pelo deserto e não contamos para ninguém, porque nós achamos que nós temos que ser super-heróis, que nós temos que ser fortes, nós não podemos mostrar as nossas marcas. Quando o próprio Jesus mostrou, toca aqui, ó, nas minhas marcas. Essas são as minhas marcas. E o Senhor, às vezes, está te chamando para, às vezes, pôr a sua marca, a sua dor, para que lá na frente eles testemunhem a sua vitória. Lá na frente eles vejam que a mão do Senhor fez isso. Que você foi curada, que você foi restaurada, que as suas finanças foram restituídas, que o seu filho voltou para a presença do Senhor, que o seu marido é um sacerdote, um homem de Deus. Eu não sei da sua vida, eu não sei o que você está passando agora, irmão. Mas eu estou aqui com um testemunho vivo. Eu hoje posso dizer que eu passei pelo deserto, mas o meu Deus me sustentou. E o meu Deus não é diferente do seu, querida. O meu Deus é o mesmo que está aí com você. O nosso Deus, ele opera sinais e maravilhas. O nosso Deus, ele cura, ele transforma, ele liberta. Sabe?
Nós precisamos, muitas das vezes, ter essa mensagem. A única coisa que eu pedi a Deus foi, Senhor, eu passo pelo que tiver que passar. Com o Senhor. Eu passo, Senhor. Eu sei que o Senhor pode me carregar no colo. Quando eu não aguentar, eu sei que o Senhor pode me ajudar a passar. Senhor, eu passo pelo que eu tiver que passar. Mas que lá na frente, Senhor, eu possa testemunhar. Quando eu não puder, quando eu não puder caminhar, que o Senhor me carregue, que o Senhor me sustente, que o Senhor, que eu deixe um testemunho vivo daquilo que o Senhor fez na minha vida. E é essa mensagem que eu vim trazer para você hoje, querida. É essa mensagem que eu vim trazer para você. No deserto, você pode florescer. No deserto, você pode dar testemunho. No deserto não é o fim. O deserto não é o fim. O deserto é onde você está gerando o seu milagre. E deixa eu dar uma dica para você, querida. Tá doendo? Foca na terra prometida. Foca no testemunho. Foca naquilo que você vai gerar para o Senhor. Porque quando eu estava lá dormindo, sem aguentar levantar, irmãs, teve dia de eu querer tomar uma água e pensar assim, eu quero água, mas eu não aguento. Eu vou ter que levantar para poder pegar água, sabe? E aí, por fim, eles começaram a deixar a garrafinha de água do meu lado, sabe? E eu focava nesses dias, no dia mal, eu focava no testemunho. Eu me imaginava hoje estando aqui, talvez não para vocês, mas eu pensava como eu ia contar esse testemunho. E é isso que vai te ajudar. A psicologia diz o seguinte, que não é o que te acontece que transforma a sua vida. É como você vê o que te aconteceu. Então, como você vai olhar aquilo que está te acontecendo é que vai transformar e mudar a sua vida. Então, eu vivia dando testemunho, eu vivia pregando sobre o dia de hoje, que eu estaria curada, que o meu Deus, o nosso Deus, que é lindo, maravilhoso, cheiroso, que é galardoador, aquele que cura, aquele que transforma, que hoje eu estaria aqui falando dele, que ele me sustenta até aqui. Então, eu não sei o que você está passando, querida. Eu não sei. Talvez a sua dor esteja doendo agora. Talvez você esteja marcada agora. Talvez você esteja escondendo as suas dores, as suas feridas, as suas marcas. Mas eu quero te dizer que Deus, Ele pode te carregar no colo. E o que eu pensava, e o que eu pensava muito, eu falava, Deus, se você tiver que me levar, o Senhor pode me levar. Porque um dia nós vamos morrer, queridas. Vai chegar esse dia, mas eu falava, Deus, que eu morra vazia. Que eu morra vazia. Sabe o que é morrer vazia? Você cumprir tudo o qual Ele te chamou para cumprir aqui. Que você pegue para quem Ele manda, que você faça aquilo que Ele mandar. Que você morra vazia, que você entregue tudo aqui, tudo aquilo que Ele colocou dentro de você. Sabe? Todos os seus dons, todos os seus talentos, tudo aquilo que o Senhor te confiou, que você deixe tudo aqui. Quando você encontrar com o Pai, você vai poder dizer, Senhor, aqui estão as minhas mãos. Deixei tudo, Senhor, tudo que o Senhor me confia. E que essa palavra possa entrar no seu coração. Que você possa confiar ao Senhor. Você possa confiar no Senhor. Todos os momentos. Os dias bons e os dias ruins. Florescer no deserto não é fácil. Florescer no deserto é para os fortes. Mas nós precisamos de entender também que nós somos vulneráveis, que nós somos carentes e necessitamos do Senhor, que nós podemos sim ter um colinho para chorar, que nós precisamos sim ter amigas sinceras e fortes. Esse grupo que está tendo aqui é maravilhoso, irmãs. Sabe? Mulheres que entendem a dor uma das outras sem julgamento e fortalecem uma das outras.
Tenha sempre bons amigos. Tenha sempre uma discipuladora, alguém que você pode chorar no colo dela. Você não vai chorar no colo do seu membro, né? Da sua ovelha. Ai, hoje não, mas tenha mulheres que você possa chorar no colo delas. Faça terapia quando precisar, irmão. Sabe? Se cuide, se ame. Ame a Cristo sobre todas as coisas. Ame a Deus sobre todas as coisas. E ame ao próximo como a ti mesmo, como você mesmo. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês, tá? Que Deus possa, que essa mensagem possa frutificar no seu coração, que você possa se cuidar, se amar e às vezes em alguns momentos se priorizar. Que isso não é, isso é se fortalecer para ajudar o próximo. Que Deus possa abençoar grandemente vocês. E eu quero deixar aqui um presente para vocês, tá bom? Eu não esqueci de falar com a pastora antes, mas eu creio que ela não vai se importar. Amém, pastora? Posso? Pode No sim. meu, Presente pode. amém. No meu Instagram, eu vou deixar aqui para vocês depois, tem um e-book que fala sobre. E-book é um livrinho né, que você escreve, só que é menorzinho, é mais chutinho. Fala sobre autocuidado, sobre saúde mental. Você pode baixar lá de graça, tá? Baixa lá para você ler. Você pode dar para alguém, você pode. É seu, tá bom? Você pode ficar para você. Se quiser dar para alguém, pode dar, mandar para alguém, pode mandar também. E no meu, no meu encontro, que chama Jornada Florescer, eu vou deixar um cupom, depois eu deixo para a senhora, pastora, que a senhora tem mais acesso para poder mandar para elas. E tem um cupom de desconto lá, que eu acho que é 30%, 40%, não sei. Eu vou mandar para a senhora mandar lá também, porque você pode colocar lá o cupom de desconto e participar com a gente da Jornada Florescer. E a gente vai falar muito sobre isso, porque a gente vai florescer em Cristo. Amém? Deus possa abençoar Amém. você. Muito obrigada pela oportunidade, me sinto muito honrada. Espero estar com vocês em outras oportunidades para poder ouvir também vocês estar aqui, tá bom? Que Deus possa abençoar vocês. Obrigada. Amém. Nossa, Maravilha. Que bom, gente. Esse chá, ele é um chá muito profético. Todos sabem, não preciso dizer. Ele é absolutamente profético, esse chá. E hoje a gente vê o como que o Senhor é poderoso. Hoje de manhã eu escrevi no link, colocando assim, quando eu enviei, né? Quando eu estava fazendo para enviar, eu coloquei assim, um encontro é diferente do outro, mas todos eles, ele está. Foi a mensagem que eu botei, né? Coloquei hoje no link. Todo encontro, querida, esse foi diferente do outro, o outro é diferente do outro, mas todos ele está. Esse chá é um chá profético. Isso aí eu não tenho dúvida, porque a raiz do chá é profética. O útero do chá é profético. Então, esse chá é profético. E aí você está aqui, você está falando assim, meu Deus, mas eu vim pensando que. Não, meu Deus, e outros estão dizendo assim, meu Deus, ainda bem que eu vim, porque eu precisava ouvir essa palavra. Meu Deus, ainda bem. Eu tenho certeza absoluta que, como eu, você foi lá atrás e você falou assim, meu Deus, o exame tal não tá. E aí eu lembrei que o secretário do meu médico, a Luciana até mandou uma mensagem aqui agora para mim, o secretário do meu médico falou assim, Dona Luciana, a senhora vai fazer o preventivo na data de amanhã? E eu falei assim, não posso. Eu não tenho como fazer esse preventivo na data de amanhã. Mas isso não era por outras situações, mas porque eu tinha um outro médico. E eu tinha que escolher entre o médico e o outro é ainda mais difícil de marcar. E aí ele remarcou meu preventivo para agora, por isso que eu falei, ok, tá marcado. Remarcou meu preventivo para agora. Mas eu tenho certeza que todas nós fizemos assim, ó. Como que tá meu preventivo? E aí eu recebi algumas mensagens aqui, o meu tá atrasado. Caramba, ano passado eu não fiz, né? E às vezes por algumas situações mesmo que acontecem, como a pastora falou. Mas, queridas, que coisa linda quando o Senhor. Porque nós começamos falando sobre o quê? Eis-me aqui. Nós começamos falando sobre o quê? Profetiza. Ezequiel 37. Falamos sobre Isaías 6. E uma coisa que a gente tem sempre falado.
Eu falo muito, e agora tem até falado menos, mas a Lu com a Gacilda, Iraci, que não estão aqui, falava muito com Tina Félix. Olha só, o que que nós precisamos fazer, gente? É cuidar do corpo. Acho que nada chegou a pegar. É cuidar do corpo, mas muito mais lá atrás, né, Lu? É cuidar do corpo. A gente precisa disso, a gente precisa disso. Aí a gente fala, Lu, aí a gente vai caminhar. Tô cansada. Aí a gente fala, e a academia? E o Pilates que a gente não entrou para matricular? Aí a gente vai entrar segunda-feira. A gente vai. Sabe, queridas? Então, o Senhor, nessa tarde, ele marcou a presença dele como chá profético que é. Dizendo assim: olha só, o eis-me aqui é se tiver corpo, alma e espírito em boa forma. O eis-me aqui é. A gente precisa buscar isso, né? A gente precisa buscar isso. É claro que no meio do deserto, no meio, a gente vai florescer. Mas olha só, nós temos uma chamada. E aí, gente, não é por conta das situações que vêm, mas é por conta de mim. Eu tô falando por conta de mim. Eu poderia sim ter feito uma academia. Eu poderia sim ter falado, Lu, vamos, toda semana, bem dizer, a gente marca. Isso é sinalizando, isso é o Senhor sinalizando. Então, essa palavra hoje marcou para mim. Essa palavra falou para mim. Olha só, Luciana, seu exame você não desmarca, não. Olha só, Luciana, trata de fazer o Pilates. Você está falando toda vez para Luciana que semana que vem você vai. Toda vez eu falo para Lulu semana que vem. E agora é bem capaz de dizer assim, Lu, só em agosto. Só depois do chá da Espanha. Porque a gente não tem tempo. Então, essa. Pastora, e sério, isso é tão sério que a gente fala assim, nós somos templo do Espírito Santo. Mas como é que nós estamos cuidando do templo do Espírito Santo? Né? Queridos, Isso é muito sério. tem situações que nos advêm. E aí, queridos, não tem jeito. O jeito é continuar em Deus, fazendo e crendo no testemunho, como a pastora falou. Isso não dependeu de mim. Mas tem coisas, amados, que depende de mim, que depende de uma ação minha. João, terceira João, só para finalizar, pastora, diz assim, ó: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. E quando ele fala da alma, ele está falando também das emoções. E a gente trouxe pastora Jeane aqui, que eu nem lembrava, pastora de coração, que a pastora era psicóloga. Eu nem lembrava, e ela é que eu sei disso, mas eu nem lembrava. Ele está falando da alma, está falando dos sentimentos, está falando dos três. Nós somos seres tricotômicos, corpo, alma e espírito, querido. E o Senhor está falando, queridos, nós precisamos cuidar. Esse chá é um chá profético. Ele trouxe palavras de testemunha aqui. Para quem está passando por situações, falar assim: olha só, eu quero me ver lá nesse futuro, testemunhando. É claro que nós sabemos, querido, que Deus é soberano. Deus é soberano sobre todas as coisas. Mas hoje, o Senhor trouxe a pastora Giane aqui para dizer assim, ó, ela venceu. Então eu posso crer. Eu posso crer, eu posso continuar crendo. Eu posso me ver esse futuro. Cabe a Deus, cabe ao soberano, mas eu posso me ver lá. E eu vou me ver lá. O que o Senhor está falando aqui é algo muito profundo. É algo muito profundo nessa tarde, é muito profético. Não sei se vocês estão entendendo isso. É muito profético. Olha só, ela trouxe o testemunho de se cuide. E aí a gente vai correr para a gente analisar quanto tempo a gente não passa pelos exames. Ao mesmo tempo, ela disse para as que estão passando: se veja no seu futuro, se veja no teu testemunho, se veja. O deserto nunca será o fim. É duro, é duro. É ruim, mas ele não é o fim. Há uma experiência, há um aprendizado, há algo pedagógico dentro disso tudo. E sempre lembrar, nosso Deus é soberano. Aprove o Senhor que a pastora Jeane tivesse nessa tarde contando o testemunho de vida dela, contando o que Deus pode fazer. E eu quero aqui profetizar sobre a vida de cada uma de vocês. Deus pode fazer, porque nós não sabemos. Eu falo que quando eu estou ministrando, eu falo assim: olha, quando abre-se o portão, né, da igreja, há sempre um sorriso no rosto. E aí a gente olha e fala: tudo bem, irmã, tudo bem. Mas as dores, as situações que a gente não quer falar, né, os nossos segredos com o Pai, eles estão aqui.
E hoje, sinceramente, abriu-se a porta da admissão aqui do chá. E eu, sinceramente, não sei a respeito, a teu respeito. Eu não sei sobre o ontem, eu não sei sobre o hoje, eu não sei. Mas o Senhor está falando aqui. Falou profundamente aos nossos corações. Primeiro, ele falou: cuide-se no que depende de você, no que depende de mim. Cuide-se. No que depende de mim é outra coisa, dele é outra coisa. Mas no que depende de mim, eu preciso me cuidar. E aquelas que estão passando, é possível. Creia, é possível. Quando a gente olha para a pastora Jeane, porque eu conheci a pastora Jeane quando ela veio ao chá antes, tinha um cabelão, né, pastora? Tinha um cabelo maior, não tinha? Cabelão. E aí eu vi a outra fase da pastora, né? Eu vi o seu tratamento, a pastora sempre falava comigo, a pastora Elizabeth, vi a pastora, né? Foi o que ela falou, o tratamento é difícil, a vi nas duas fases. Tô vendo hoje, quando eu a vi lá em BH, cabelinho mais curtinho, e assim eu falei: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Queridas, é possível, é possível. Se o Senhor quiser, Ele pode fazer. E Ele pode fazer você amanhã, né? Quando eu digo amanhã, é no tempo dele, trazendo testemunho de vida. Pastor, eu quero agradecer pela tua palavra. Eu quero agradecer. As pessoas estão pedindo, pastora, o seu telefone. Eu queria que a pastora colocasse aqui embaixo, tá? O seu telefone, seu Instagram também, tá? Eu não sei se eu tenho a pastora Jeane, mas eu queria também adentrar nele, né? E quero Eu pedir a coloquei, Luz. desculpa, pastora, eu coloquei aqui no chat, mas depois, se vocês puderem mandar, colocar lá no grupo, não sei se tem o grupo, se tem. Não tem grupo, não, pastora. Nós não temos grupo. Mas Ah, coloca de novo, que as pessoas vão ficar atentas, atentas agora, as mulheres, tá? Olha, ela está colocando, você já pega a sua canetinha. Alguém aí perguntou, tá? Pastora, atende online, pastora? Sessão, atendo, psicologia? atendo, Atende online, ela é psicóloga, você, como ela mesma disse, tá? E aí ela tem o projeto Florescer. Então, queridas, anote o telefone, anote o Instagram, tá? E fique à vontade para falar direto com a pastora Jeane ali da igreja Pastora Elizabeth, alguém que nós conhecemos também bastante. E, e creia que o Senhor a trouxe aqui nesta para a minha vida, tá? Eu estou falando para a minha vida, mas eu creio que para a vida também de cada uma de nós. Vamos amanhã não, hoje, quando sairmos daqui, colocar diante de nós mesmos. Qual foi o último dia mesmo que eu fiz? Porque o Senhor precisa da sua saúde também, queridos. Ele precisa do teu testemunho, mas precisa, você ainda tem ainda algo para fazer, viu? Então, fique de pé, veja o seu exame. E você que está enfrentando a situação, saiba que é possível. Tem vida após o deserto. Amém? Luciana Marins, eu queria muito, muito, muito pedir para você para orar, mas assim, muito determinadamente, especificamente, porque a palavra já foi dada, mas para as mulheres que estão passando nesse tempo de deserto, Luciana, e que precisou mesmo ver a pastora Jeane hoje, precisou receber dela. Eu não sei, queridos, o que já falei, não sei sobre você. Eu não sei sobre você, que abriu a porta hoje, você entrou. Eu não sei sobre você. Eu não sei o deserto que você está passando. E eu quero também deixar aqui outra coisa. O deserto da pastora foi um deserto relacionado à área saúde. Mas olha só, o Deus que cura na saúde, ele cura em todas as outras situações. Então isso serve para você, independente do deserto que você está passando. Independente da situação que você está passando. O Senhor pode fazer. Amém? Lu? Então vamos orar. Ah, Senhor, Pai amado, Pai querido, nós queremos, meu Deus, te louvar e te bendizer, engrandecer o teu santo Amém, nome. Jesus. Amém. Pai, nós queremos declarar, Jesus, nessa hora que nós estamos aqui, é por graça e misericórdia tua. Senhor, o Senhor sabe o que nós temos vivido, o que nós temos passado. Ah, Senhor Deus, deserto, oh, coisa difícil, Jesus, é passar pelo deserto. Jesus, o Senhor ficou 40 dias no deserto e o Senhor foi tentado. Ah, Senhor, o Senhor passou pelo deserto para que nós pudéssemos saber que é possível passar.
e que o Senhor Jesus estaria conosco. Senhor, muitas vezes, Senhor, a dor, ela chega a beirar o insuportável. Mas eis que o Senhor nos diz todos os dias que o Senhor é conosco, que o Senhor não nos deixa passar sozinhas. O Senhor caminha conosco. Por isso, Pai, nessa hora, Jesus, nessa tarde, nesse dia que nós ouvimos a pastora Jeane, Pai, nós ouvimos a tua filha falar que o Senhor caminhou com ela nessa terra, que o Senhor caminhou com ela nesse deserto. Eis que o Senhor fala conosco, que o Senhor caminha conosco também. Jesus, aquelas que estão no deserto nessa hora. Jesus, eu te clamo nessa hora, por aquelas que nessa hora, Pai, se encontram, Jesus, num lugar de extrema dor, de extrema angústia. Jesus, que beira o insuportável. Senhor, aquelas que dizem, Senhor, eu não estou aguentando. Jesus, está difícil. Senhor, vem e segura pelas mãos. Jesus, segura a nossa mão. Jesus, mantém-nos de pé. Meu Pai, assim como o Senhor fez com o profeta Ezequiel, Pai, o Senhor não só soprou o Espírito Santo, mas o Senhor colocou o teu filho de pé. Assim o Senhor faz conosco nesta tarde, meu Senhor da glória. Pai, nós te pedimos que o Senhor venha a nosso favor. Pai, que seja a cura física. Meu Deus, que seja cura emocional. Jesus, que seja cura espiritual. Meu Deus, que seja por um filho. Jesus, que seja por um marido. Senhor Jesus, que seja por entes queridos que estão afastados da tua presença. Meu Senhor Deus, que seja um diagnóstico. Senhor, eu não sei qual é o deserto nesta tarde das minhas irmãs. Senhor, eu não sei o que causa dor nas minhas irmãs nessa tarde, mas Deus, eu sei o tamanho do Deus que nós servimos, aleluias. Eu sei o tamanho de um Deus poderoso que nos chamou e que nos sustenta todos os dias e que é a razão de nós estarmos aqui nessa tarde. Pai, é o Senhor quem colocou a pastora Jane de pé, é o Senhor quem tem nos colocado de pé. Jesus, nós estamos agora, meu Deus, tem um filme na nossa mente de onde o Senhor nos tirou. Jesus, ao longo da nossa vida, tantas coisas que o Senhor já fez ao nosso favor. Jesus, tantas coisas. Meu Deus, foram tantas dores, mas, meu Deus, foram tantas alegrias, tantas vitórias. Pai amado, não nos deixe esquecer que tudo que temos, que tudo que somos vem de ti. Mas, meu Deus, tudo aquilo que também não temos e tudo aquilo que não somos também vem de ti. Espírito Santo de Deus, nós entregamos a ti, Pai amado, nessa hora, as nossas emoções, a nossa mente, e te pedimos, meu Senhor da glória, a tua graça, a tua misericórdia, Pai, nos direciona a fazer a tua vontade, Pai, ajuda-nos a estarmos de pé, ajuda-nos, Espírito Santo, a continuar. Senhor, naquela hora em que a dor for gritante, que a dor esmagar o nosso coração, Pai, nos abraça, Pai, nos acolhe, Pai, nos mantenha de pé, Pai, que o Senhor seja conosco, Pai, nos dê força, Pai, nos sustenta, Pai, nos ajude, porque o Senhor verdadeiramente é o motivo de estarmos de pé, porque o Senhor é o motivo da nossa alegria, apesar da dor, apesar do sofrimento, o Senhor é a razão da nossa alegria. E a alegria temos é a de estarmos na tua presença. Pai, a tua presença que clamamos nessa hora, a tua presença que não nos falte em momento algum, Pai, a tua presença. Encha-nos com a tua graça, encha-nos, Espírito Santo, com a tua graça. Não nos deixe caminhar nessa terra sem a tua presença. Jesus, sem a tua presença. Pai, livra-nos, se for necessário, até de nós mesmos, dos nossos pensamentos, dos nossos maus pensamentos. Pai, não nos deixe desviar da tua presença. Espírito Santo de Deus, guarda, Pai, cada família aqui representada. Espírito Santo, cada mulher aqui representada, cada oração, cada filho, cada marido. Jesus,
cada pedido aqui representado, que o Senhor visite, meu Senhor da glória, cada família e ajuda-nos a melhorar, a sermos melhores todos os dias, meu Senhor da glória. Obrigada por essa tarde poderosa, obrigada pela tua presença, obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor está aqui. Obrigada. O que seria de nós se não fosse a tua presença? O que seria do chá com propósitos se não fosse a tua presença? É misericórdia tua, é graça tua, é unicamente poder teu. Obrigada, meu Senhor. Obrigada, meu paizinho querido. Nós estamos aqui, é para a honra e glória do teu nome. Usa-nos. A quem o Senhor vai enviar? Envia-nos. Eis-nos aqui, meu Senhor da glória. Nós te louvamos, nós te bendizemos, no nome santo de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Pastora Jeane, mais uma vez quero te agradecer, viu? Deus abençoe a senhora tremendamente por essa palavra, né? Por essa consciência que a senhora nos trouxe nessa tarde. E palavra muito, como eu falei, palavra muito precisa e também profética para essa tarde, viu? Deus abençoe e retribua sobre a sua vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Queridas, já estamos no horário de 17h47. O que que a gente sempre faz? A gente sempre. Deixa eu me colocar aqui também, rapidamente. A gente sempre abre um tempinho, né, para a gente falar da palavra. São 17h47. Nós temos aí 3 minutinhos, na verdade, 5 minutinhos. Alguém quer falar sobre a palavra? Alguma coisa que foi tocada a falar? Olha, pastora, essa palavra veio de encontro. Enfim, queridos, está aberto 5 minutinhos. Eu vou só deixar de gravar aqui, tá? Porque essa parte é uma parte nossa.